Estamos aqui no nosso programa hoje para falar um pouco sobre a responsabilidade que nós pais temos. E que muitas vezes essas responsabilidades, diante de tantas situações que o mundo anda vivendo, querem ser tiradas das nossas mãos. Mas o que a gente precisa entender é que você, pai e mãe, tem todo o direito de disciplinar, conversar e entender o que o seu filho está fazendo ou deixando de fazer nas redes sociais e também com quem ele anda, o que ele anda fazendo e o que o seu filho, na verdade, anda tendo de comportamento e atitudes. Às vezes você vê um filho dentro de casa, ele é de um jeito. Quando ele sai da porta para fora, ele tem outro comportamento. Você foi jovem, você foi adolescente, você sabe. Mas um pai e uma mãe tem que estar por dentro de tudo que acontece com os filhos. E hoje a gente trouxe aqui o Dr. Hélio Jansen, que é extremamente sério, responsável, e é uma pessoa que vem nos falar sobre essa nova lei sancionada contra bullying e ciberbullying. Mas eu queria que antes da gente partir diretamente para esse caso, a gente pudesse dar uma chamada de atenção relacionada ao que está acontecendo diante dos direitos do adolescente dentro dessas leis que aí estão. Algo novo, o que mudou, o que o pai e a mãe têm que ficar atento. Bom dia, doutor. Bom dia, Vanusa, bom dia, telespectadores, bom dia, pessoal que está aqui no estúdio conosco. Vanusa, eu quero pedir licença aqui para falar rapidamente com o público, porque essa lei, a Lei 14.811, de 12 de janeiro desse ano, 2024, trouxe um ponto interessante. Se eu não me engano, é o artigo 244C do Estatuto da Criança e do Adolescente, o popular ECA, que lá está tipificado e, claro, sob a responsabilidade de nós, pais. Eu digo nós porque eu também sou pai, tenho 2 filhos, que se eximir, fazer vista grossa, não comunicar algo necessário ao poder público de proteção àquela criança e mesmo praticar algo contra ela, está criminalizado, é criminalizado com pena de 4 a 8 anos. De 4 a 8 anos de reclusão. Esse é um ponto muito importante, porque não só na internet, não só na questão de bullying, mas nossas crianças sofrem, são agredidas, são humilhadas, isso até dentro de casa. E a negligência é uma das piores agressões. Podemos continuar. E aí a gente chama atenção para esses pais e, ao mesmo tempo, chamamos atenção para toda uma sociedade. Eu queria muito que o senhor pudesse explicar para quem está em casa como essa nova lei entra na vida destes jovens e, ao mesmo tempo, na responsabilidade desses pais, mais diretamente relacionada ao bullying e ao ciberbullying. É porque essa lei, ela não é, eu quero deixar isso bem claro, ela não é uma lei que nós chamamos de direito extravagante, direcionada para o direito. Ela faz atualizações em leis que já existem, que um deles é o Código Penal. Sim. O Código Penal. No seu artigo 21, que é de homicídio, matar alguém, lá, se eu não me engano, é parágrafo 5º, se eu não me engano, ou é o 3º, não estou bem lembrado, mas é no artigo 121, fala que o homicídio cometido contra crianças de menor de 14 anos é aumentado, é majorado de 2/3. Significa que se for penado a 12 anos, coloque aí 2/3, dá 8 anos. 8 anos. Mais 8, vai ser 20 anos. No caso, essa lei realmente vai acontecer dessa forma? Já está valendo, já foi sancionado, já teve essa mudança no Código Penal. Já teve essa mudança no Código Penal. Agora a gente fala... Porque a sensação que a gente tem, doutor, é que as leis estão aí, mas às vezes não são aplicadas como de fato diz a lei. Vanusa, eu quero deixar claro bem aqui uma coisa, porque o popular tem aquela questão, tem aquele adágio popular de dizer,
tem leis, mas as leis não servem. Sim. Servem, Vanusa. Eu sou operador Depende do direito. do profissional que está defendendo essa lei. Eu sou operador do direito. Eu sou operador do direito e vejo que ela é aplicada. A estrutura judiciária, a estrutura do direito é feita por seres humanos e nós temos falhas. E nós temos falhas. Algo demora muitas vezes por causa da demanda, mas as coisas funcionam. Até na antiguidade, no Código de Hammurabi, era uma lei. Já na antiguidade já tinha regramento legal. A sociedade, quando foi transformada em sociedade, que é o coletivo de seres humanos, já começou a surgir as normas. Entendeu? Mas, e a internet, que é a temática, que é o cyberbullying, que não é só o bullying, já deixou de ser terra sem lei, como dizia o adágio popular, há muito tempo. Há muito tempo. Com certeza. E aí a gente vai chamar a atenção, primeiro, para o bullying. Como é que ele vai realmente ser caracterizado dessa forma criminal? Eu queria muito que o senhor explicasse direitinho para quem está assistindo nosso programa, até para que os pais, para que as pessoas que são responsáveis possam entender. Não, fica na questão do artigo 122 do Código Penal, é aquela incitação, induzimento, vamos brincar dessas brincadeiras que acabam crianças se suicidando sem querer. Sim. Entendeu? Isso. Com medo, muitas vezes, de estar num ambiente, tendo gatilhos, porque sabem que chegando naquele local, muitas vezes eles vão se sentir incapazes. Isso acontece. Sim, muito. E a lei foi sancionada, está no ordenamento jurídico valendo por causa disso. O induzimento é de 6 meses, se eu não me engano, de 6 meses a 2 anos. Sendo que provocado por coordenador de grupos, esse grupo de WhatsApp, grupo em rede social, se for induzido com alguma coisa, essa pena pode dobrar, ela pode chegar ao dobro. E na questão do bullying é o seguinte, o bullying social, que é o bullying social sem ser na internet, se não houver morte, a pessoa é multada, e chamada a atenção, mas havendo morte pode chegar a 8 anos. E relacionado a atitudes, por exemplo, um bullying que seja comprovado que essa criança ela era tranquila, de boa, mas ela passa a fazer tratamento psicológico, ela passa a ter atitudes diferentes que ela tinha antes. O direito tem um fator que tem princípios gerais do direito e o juiz ele está impedido de não dar decisão porque não tem lei, é usado interpretações. Como no Código Penal, está previsto, sabe, bullying, que é aquela questão, tu é feio demais, tu é gordo, fica pressionando psicologicamente a criança e havendo morte porque mandou fazer alguma coisa, ela morreu, pode ser penalizado e nada impede de questões psicológicas também ser penalizado com interpretação porque isso é sério, é através do comportamento e atitude de mudança dessa criança, principalmente com medo de estar nos ambientes, tendo que usar até remédios para que mude tudo isso é muito grave. Porque Sim. É daí que parte para outras situações mais sérias. Né? É algo que você vai acontecendo. Por isso que é importante, acredito eu, que um pai, uma mãe realmente está a par do que está acontecendo com o seu filho. Qualquer mudança que você sentir no seu filho, é importante que você busque saber o que está acontecendo, procure o colégio, procure os coordenadores, procure os diretores, para explicar o que está acontecendo com o seu filho. Porque aí eu quero entender também, se existiu uma conversação, se existiu um primeiro diálogo, para que aquilo acabe dentro daquele ambiente, que a gente sabe que tem toda essa história. E caso isso não venha a acontecer, como é que fica?
a lei dentro dessa A situação? questão, como eu falei, vai haver multa somente, não vai ter prisão de ninguém. Vai haver E ninguém multa. gosta que mexa no bolso também, né? Pois é, vai haver multa e não vai ter prisão de ninguém. Um detalhe importante que na lei de crimes hediondos, crime hediondo, a mídia fala, é inafiançável. O STF já até revogou isso na lei, que sai sem fiança, entendeu? O ponto é, não tem anistia, não pode ser perdoado com perdão presidencial. E o induzimento, o artigo 122, já está na lei de crimes hediondos. O induzimento é um crime hediondo. Doutor, queria que o senhor chamasse atenção para as redes sociais. Nesse caso, é um pouco mais profundo, porque aí tem uns dois lados. A gente vê constantemente sendo usado situações. Nós vamos mexer com o que estava acontecendo um tempo atrás, não tão distante, recente, entre mulheres famosas, né? Que foi o caso da atual esposa do Zezé de Camargo, juntamente com uma outra pessoa da família. Nesse caso, que você usa a internet, muitas vezes até de forma errada, para ficar tirando onda, para ficar brincando, né, difamando, essa lei entra? Ou só é para crianças de fato? Não, calma. A criança é agravante. A criança é agravante. Porque lá na lei não está dizendo que é especificamente para a criança. Sim. A lei, atualiza o ECA, no artigo 240 e 241, que é a questão de armazenar vídeos de pornografia e tal. Sim. Isso pode agravar, isso é um um agravante. Isso é um agravante por causa da lei. No caso disso, é 8 anos, pode chegar a 8 anos. Por que a gente fala sobre isso? Às vezes existem situações que usam o de menor até. Às vezes usam até o de menor e as pessoas têm uma visão de que as redes sociais é praticamente sem lei, e não é. É isso que as pessoas precisam entender. O cuidado que você tem que ter. Hoje você deixa um filho ir para as redes sociais e ali ele fica à vontade. Isso é uma responsabilidade de ambos, tanto da criança como dos pais, né? Exatamente. Na questão lá do pessoal famoso, que eu creio que tu me perguntaste na questão, porque não ser criança, porque dizer entre familiares. Não, é possível sim. É possível sim. Tem que ter muito cuidado, né? Tudo tem que ser analisado porque envolve criança no meio da história. Muitas vezes envolve situações e a gente precisa realmente trabalhar esse outro lado, que é a qualidade de vida dessas crianças. Criança tem que ser criança. Exatamente. Criança não tem que ter comportamento, muitas vezes, de adultos, porque isso não é brincar. Isso é complicado, é você mexer com a vida de seres humanos, de crianças que muitas vezes estão partindo por causa de atitudes sérias. E não só de uma, às vezes eles fazem grupinhos para criar situações na vida de pessoas que querem simplesmente ter a sua infância resguardada, né? E poder ir e vir. E aí, relacionado a essa lei, então, tem a multa e tem também a questão da prisão, dependendo de que fins chegar. Exatamente. Né? Dependendo da gravidade, tem condenação com prisão. Isso começa a valer a partir de agora? Já está valendo. Já está valendo. Já tá valendo. E aí, qual seria o recado que o doutor poderia dar para quem está assistindo ao nosso programa? A sociedade em geral, dentro de escola, né? Com os pais, com o pai e a mãe, porque às vezes o que acontece? Tem um pai que vive para um lado e a mãe que vive para o outro. Às vezes existe uma responsabilidade, parece que só um quer ter responsabilidade sobre aquele filho. E eu já presenciei situações do tipo, né? Já presenciei situações do tipo, mas o meu filho, o pai não se importa, somente eu estou presente. Isso também é algo muito sério, porque às vezes você está cuidando de um jeito e o outro do outro lado não está dando o mesmo apoio que você está dando. Isso tudo também vai ser analisado? Sim. Diante dessa situação? Sim, tudo é analisado, tudo é analisado.
A questão do direito, ela analisa toda uma circunstância. Ela analisa todas as circunstâncias, não pode chegar simplesmente, foi acusado, vai ser penalizado e pronto. Não, vai ser analisado, cadê as provas? Fez, por que fez? Aí vai ter toda a análise, se foi pela questão da emoção, que foi... Porque tudo pode acontecer, né, doutor? Agora sim, o que precisa ser falado e informado para a sociedade é que isso tem que acabar. Sim, eu como pai, meus filhos, monitorar tudo, entendeu? A televisão é bloqueada, como a Smart TV, bloqueado todos os aplicativos. Para acessar tanto o YouTube como o YouTube Kids, que é para crianças, eu tenho que desbloquear, tenho que colocar a senha. Quem controla sou eu. Tablet também, tudo é controlado. Ele teve um tablet que, na hora de chegar um tempo, ele bloqueava. Tudo é controlado. Eu sou muito curioso, mexo muito com a tecnologia, eu já busco o controle dos pais, já procuro entender, já ativo. Doutora, eu vou ser bem sincera para o senhor, existem pessoas que não têm a mesma habilidade do doutor. Existem pessoas que nem gostam de redes sociais. Eu conheço pais, por exemplo, e mães, que eles não são adeptos a isso. E às vezes tem um filho que tem. Essa hora que a gente tem que chamar a atenção. Se você não está a par desse mundo da tecnologia, se informe. Tem que se informar, porque seu filho vai estar. E você tem que saber que essa é a nova era. A nova geração está partindo mais e mais. Infelizmente, doutor, o próprio meio de tecnologia também está avançando. De todas as formas, existe o bem e o mal ali dentro. Com certeza. E eu não tenho como... Está distante da tecnologia, está distante da internet, porque hoje o processo judicial é eletrônico. Eu não chego lá na secretaria da vara e entregar um papel impresso para o servidor carimbar e me dar outra via. É tudo na minha casa, no meu computador. Eu peticiono a qualquer horário do dia. E a pessoa tem que se atenar com isso. Então vamos falar com quem está em casa assistindo o nosso programa agora. Dê o recado, doutor. O recado que eu dou é o que eu faço. Monitorar as crianças, porque criança não tem limite, criança não sabe o que é certo e o que é errado, e é o nosso papel. Lembrando que a negligência dos pais é tipificada e pode chegar de 4 a 8 anos. Então fica aí a responsabilidade dos pais darem limite para tudo que os filhos estão fazendo. Sem contar que, por melhor que você diga que você dá de educação para o seu filho, ou até mesmo a disciplina que você dá para o seu filho, o que precisa ser conversado é às claras. Inclusive sentar para conversar, infelizmente, sobre leis. Leis estas que cabem dentro de uma escola, de um colégio. E chamar a atenção também daqueles jovens maiores que gostam de fazer bullying com crianças. Né? Chamar a atenção também, porque existe uma parcela de adolescentes já maiores, né, que do ensino próprio médio, que gostam de tirar onda e fazer bullying com crianças. Eu vi um certo comentário que eu acho um tanto infeliz, né? Tal religioso aí. Que diz, bullying na minha época é aquele negócio que bota café dentro. Bullying na minha época é isso. Eu digo, o nome não interessa. Bullying, certo, coincidiu, mas o nome não interessa. Mas isso não deixa de ser uma violência. Violência que começa psicológica, emocional, que pode chegar física. É isso aí. A gente está falando sobre um assunto num mês importantíssimo, onde nós queremos vida, né? E vida é o que nós desejamos para as nossas crianças e adolescentes. Doutor, primeiro eu quero agradecer pela sua presença. Acredito que tenha falado tudo. Se o senhor tiver mais algo para falar, fique à vontade. O meu recado eu reforço. Monitorar as crianças, conversar. E lembrando
que essa negligência é punível hoje. Hoje, de 4 a 8 anos de prisão, eu creio que ninguém quer estar respondendo processo penal, e eu creio que, acima disso, é o amor pelos filhos, querendo o melhor para eles. É isso mesmo. Então, fica aqui o nosso alerta para você que está assistindo o nosso programa. Lembrando que Direitos e Deveres volta na próxima semana e a gente fica aqui com esse sentimento verdadeiro de que você tem que prestar atenção. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato com você, doutor, como é que faz? Meu Instagram, adv.ljansen. Muito bom. A gente fica feliz com a tua presença e lembrando, o doutor sempre traz informações importantes, necessárias e você tem que ficar atento. Se você não está por dentro dessa lei, pode entrar em contato também, né? Com a área de direito, com a PAC, não é verdade, doutor? Com a PAC. Isso. Muito obrigada, a gente fica extremamente feliz. Direitos e Deveres, volta na próxima semana, hein?